Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, antes nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, recebemos a salvação do Senhor, porque o Senhor Jesus morreu e sofreu por nós na cruz, através do seu sangue precioso derramado, nossos pecados foram lavados. Nos permitiu para que pudéssemos ser salvos, sem nenhuma tribulação por parte de nós. Mas sim que nós pudéssemos, pelo seu Filho, Jesus Cristo, nós pudéssemos receber a esperança tão gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus, estamos louvando o seu grande amor e sua grande graça, estamos aprendendo a sua palavra, e nós estamos dentro desse rebanho santo do Senhor Deus para estarmos em comunhão. Nesse tempo também o Senhor Espírito Santo está no meio de nós, cuidando de cada um de nós, somente permitindo a sua graça e permitindo a sua palavra necessária para cada um de nós, Senhor. Nós agradecemos. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão guardando a sua fé no meio da dificuldade. O Senhor Deus, para todos esses irmãos, possa permitir a sua graça, possa permitir o Espírito Santo, que possa ser preenchido neles para que possam evidenciar melhor a palavra do Senhor Deus. E assim possam se tornar grandes servos para cumprir o seu trabalho de conduzir muitos espíritos para diante da sua palavra. Senhor, nossos irmãos, irmãs, famílias, amigos que ainda não receberam a salvação, que o Senhor Deus permita para que eles possam receber a salvação. Nesse último tempo que está tão próximo da vinda do Senhor, o Senhor Deus nos salvou, nos permitiu esse discernimento neste mundo, Senhor Deus, para que assim como seus filhos adequados, nós possamos ser conduzidos e aprender junto do Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, nesse momento também, para que nós todos, através da sua santa palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, que nós possamos compreender cada momento mais. Que nós possamos ouvir a sua palavra e nós não nos tornemos em pessoas que ao ouvir esqueçamos, mas possamos cumprir a sua santa palavra. E assim, realmente para o Senhor que está por vir, quando chegar, que nós possamos ser pessoas realmente irrepreensíveis e imutáveis, Senhor. Nós todos possamos ser conduzidos para diante do Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar 1 João. Palavra de 1 João, capítulo 3. Primeiro João, capítulo 3. A partir do versículo 1 ao 4, eu irei ler. A partir do versículo 1 ao 4, eu irei ler. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, vamos ler até aqui. Então, o inverno tão frio se passou, e agora um dia tão quente de primavera chegou. Então, na semana passada, eu fui para Daejeon para realizar o seminário bíblico, e lá estava cheio de flores de cerejeira. Ao se abrirem, então não é por toda a Coreia que temos as flores, mas nós podemos dizer que realmente a primavera chegou e muitas das árvores que estavam todas secas por conta do inverno, agora elas começaram a brotar, as suas folhas começaram a crescer novamente. Quando se passa uma estação, da mesma maneira como uma nova estação chega junto deste, nós sabemos que o trabalho que o Senhor Deus faz, existe um trabalho que o Senhor Deus permite para todos nós. Então, nós sabemos muito bem que existe um trabalho do Senhor Deus para cada novo tempo. Então, nós todos, realmente estamos diante do Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor Deus, Ele conduz cada um de nós, desde o tempo de Abraão até a vinda do Senhor Jesus. Então, até a vinda do Senhor Jesus, até hoje, nós podemos dizer que é o tempo dos gentios, onde o evangelho é pregado. E quando esse tempo dos gentios se encerrar, nós podemos dizer que as pessoas que não se arrependem até o fim, realmente haverá o grande juízo do Senhor Deus, o dia da tribulação para essas pessoas. E antes desse dia da tribulação, o Senhor ele virá dos céus. E quando o Senhor ele vier, depois dos 7 anos de tribulação, ele virá para julgar sobre este mundo e se tornar o rei de todas as coisas. E nós somos pessoas que estamos vivendo nesse último tempo, no tempo da graça determinado pelo Senhor Deus. O Senhor Deus, realmente, quando enviou o Senhor Jesus pela primeira vez neste mundo, o Senhor Jesus ele veio para este mundo para morrer pelos pecadores, para nos salvar de todos os nossos pecados. E assim o Evangelho foi pregado por todo o mundo. E depois que o Evangelho for pregado, o Senhor Jesus que retornar, ele virá buscar todos os santos. E ele virá julgar todos aqueles que são incrédulos. É por isso que nós sabemos que a vinda do Senhor está muito próximo. Então, pelo domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo sobre a vida de um cristão que nasceu de novo. E o que é essa vida de um cristão que nasceu de novo? Então, falando em uma única palavra, então, é uma vida totalmente discernida das pessoas deste mundo que não receberam a salvação. Então, o Senhor Jesus, como em João capítulo 15, ele já disse que nós não somos deste mundo. Nós somos escolhidos pelo Senhor deste mundo. Então, realmente, em João capítulo 17 também, sobre a oração profunda do Senhor Jesus, antes
ser crucificado, o Senhor Jesus já disse: como eu não sou do mundo, vós também não sejais do mundo. Então, realmente, eles também não são do mundo. Então, já que nós não somos do mundo, é por isso que o mundo nos odeia. E é por isso que o Senhor Deus possa protegê-los, possa guardar a fé deles. Então, realmente, neste mundo tão realmente maligno, realmente nós todos estamos vivendo pelo Evangelho do Senhor Deus. E nós podemos dizer que o mundo nos persegue porque nós guardamos essa palavra do Senhor. Mas o Senhor, Ele está nos protegendo. O Senhor, Ele realmente orou pedindo para Deus para que nos protegesse. E isso não foi somente os discípulos daquela época, mas sim para todos os santos que estão presentes. Até hoje o Senhor, Ele ora por nós. Como nós já sabemos muito bem. Então, nesse tempo da graça, nesse último tempo, realmente o Evangelho foi pregado por Jerusalém, por todos os confins da terra. E nós somos pessoas que estamos vivendo realmente na parte mais leste deste mundo. O Evangelho foi pregado para o Ocidente primeiro e depois chegou tardiamente para o Oriente. Então, nós somos pessoas que estamos vivendo realmente lá no canto do Oriente e recebemos a salvação do Senhor. Então, nesse último tempo do Senhor Deus, nós somos pessoas que recebemos a salvação nesse último tempo determinado por Deus. Como em Mateus capítulo 25, versículo 14, realmente o Senhor ele já disse que o evangelho ia ser pregado por todo o mundo e assim chegaria o fim. Então, quando o evangelho for pregado até com os confins da terra, e assim da mesma maneira como vão brotar as flores de uma primavera, quer dizer que o evangelho, o trabalho deste mundo vai se encerrar nesse tempo. Quer dizer que o trabalho do Senhor Deus realmente é algo que precisa ser manifesto para as pessoas do mundo. O Senhor Deus nos permitiu essa evidência para que pudéssemos crer nisso. É por isso que o Senhor Jesus ele cumpriu o trabalho da salvação em nós. Então, quando o evangelho for pregado por todo mundo, realmente quando todo o povo que irá entrar no reino do Senhor Deus já for preparado, o Senhor Deus irá julgar este mundo. E então o Senhor Jesus ele retornará para este mundo. O Senhor Jesus que ele veio pela primeira vez, realmente nós podemos dizer que é o início da história. Então, é por isso que se nós olharmos o calendário também, o 2023 é um cálculo que nós estamos calculando desde a vinda do Senhor Jesus. Então, todo mundo usa esse mesmo calendário. Então, as pessoas que creem nisso, realmente nós podemos dizer que é antes de Cristo, e nós depois falamos before Christ em inglês. Então, antes de Cristo. Quer dizer que realmente depois de Cristo, AD em inglês, em português DC, é depois de Cristo. Então quer dizer que existe toda uma relação que está dentro do Senhor. Então, Anno Domini, quer dizer que é dentro do Senhor Jesus. Então, o Evangelho foi pregado por todo o mundo. E essa Bíblia que nós temos agora, realmente ela já foi pregada para mais de 3.500 idiomas diferentes. Quer dizer que o Evangelho já foi pregado para todos os idiomas possíveis deste mundo. E nós sabemos e nós temos certeza de que estamos vivendo nesse último tempo do Senhor Deus. Então, realmente, todos esses sinais que irão se cumprir realmente na vinda do Senhor, realmente já se manifestaram diante de nós. E não existe nenhum erro, porque todos se cumpriram diante dos nossos olhos. Nós temos certeza disso. Então, o Senhor agora retornar. Então, esse é o problema mais importante para nós. Então, se nós olharmos o Antigo Testamento, o Anticristo veio para a terra de Israel, um Senhor Jesus que não tinha pecado, ele se encarregou de todo o pecado deste mundo. Morreu na cruz, derramou todo o seu sangue para perdoar os pecados deste mundo. Ele cumpriu a salvação. Então, isso tudo já foi profetizado. Conforme profetizado no Antigo Testamento, o Senhor Jesus ele veio para este mundo. Então, realmente, muitas palavras existem sobre a vinda do Senhor Jesus e todas elas foram cumpridas. Então, o Evangelho a ser cumprido é que o Evangelho será pregado por todo o mundo. Isso quer dizer que depois virá a vinda do Senhor. Isso está escrito tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento. E falando sobre o retorno do Senhor Jesus, realmente existem diversas palavras. São incontáveis. São muitas palavras sobre o Senhor. E praticamente cumpriram tudo no nosso tempo. Então, isso é um problema muito importante.
Todas as pessoas dizem, o Senhor está vindo, o Senhor está vindo. E eles falam, mas ele não chegou até agora. Então, nós não sabemos quando o Senhor ele virá, exatamente. Mas tem pessoas que questionam, dizendo, será que vai vir na nossa época? Mas isso não é algo distante. Então, porque o Senhor disse que iria retornar, e isso está profetizado, está prometido, é por isso que todos os sinais da vinda do Senhor já estão escritos muito bem na Bíblia. É por isso que em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus. Eles olharam para o grande templo de Jerusalém, mas o Senhor Jesus disse que nenhuma pedra restaria sobre pedra, toda ela seria destruída, derrubada. Então, aquele santuário que demorou 46 anos para ser construído, mas nenhuma pedra sobre pedra restaria, e tudo iria ser derrubado. Então, como que os discípulos devem ter se assustado com essa fala do Senhor? O santuário tão sagrado, que é o santuário de Jerusalém, é um lugar santo para servir ao Senhor Deus, isto ia ser destruído. Então, os discípulos, eles se assustaram. Eles começaram a pensar, o Senhor Jesus não é um Senhor que conta piadas. Não, mas o Senhor Jesus, depois que ele foi para o Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, quando que essas coisas irão suceder? Quando que realmente Jerusalém vai ser destruído? Porque o Senhor, ele já disse sobre a sua vinda e quais são os sinais desse tempo. Então, eles perguntaram as três coisas mais curiosas, mais interessantes. Então, a destruição de Jerusalém, que seria a destruição de Israel, e o evangelho ser pregado por todo o mundo, e assim o Senhor ele retornaria, e assim chegaria o fim. Então, os discípulos não somente se assustaram, mas eles ficaram muito curiosos. É por isso que eles perguntaram essas três coisas para o Senhor. É por isso que em Mateus capítulo 24, o Senhor ele já disse isso de forma bem explicada sobre os últimos sinais. Então, o Senhor ele disse diversas coisas. E dentre elas, o Senhor disse realmente por conta e realmente do pecado, por descumprimento da lei, realmente o pecado iria aumentar bastante neste mundo. Como nós sabemos muito bem, toda a ciência, a cultura vai se desenvolver. Sim, é uma época onde tudo vai ser muito bem desenvolvido. E assim como realmente no nosso tempo, que nós podemos dizer que o tempo dos AIs, da inteligência artificial, onde estamos numa época onde todas as coisas que nós não conseguimos nem imaginar, carros automáticos, realmente automatizados, que com piloto automático que fazem tudo por nós, robôs que vão trabalhar por nós. E muitas pessoas falam sobre isso, até professores, até médicos, nada disso vai ser necessário. Tudo é só a tecnologia de última geração que realmente vai conseguir suprir todas as necessidades da humanidade. E assim, cada momento mais, realmente vai se tornar um céu na Terra. Realmente é algo que cada momento vai ser mais incrível. Realmente um mundo melhor. Todas as pessoas começam a falar sobre essas coisas. Mas tudo isso é o nosso pensamento. Isso é o pensamento do homem. Que a ciência se desenvolver. Ou toda a humanidade se desenvolver em todos os seus aspectos. Isso quer dizer que o pecado está se desenvolvendo. Entenderam? Olhamos em Gênesis capítulo 6. Somente antes do dilúvio, o mundo estava cheio de violência, cheio de pecado. E assim o Senhor Deus ele julgou o mundo através da água. Então, quando o mundo estiver cheio do pecado, realmente hoje em dia também o mundo está cheio de pecado. Tem bem mais pecado do que no tempo do dilúvio. Então, a lei do Senhor Deus foi quebrada por todo o homem. Os homens, eles quebraram a lei do Senhor Deus. Então, quer dizer que isso realmente é infligir a lei do Senhor Deus. É por isso que eles falam, agora, realmente você não manter a sua virgindade não é pecado. Realmente
Eles falam, os homossexuais, eles são a minoria, então nós precisamos defendê-los. E assim, aprovam o casamento deles também. Dizem também, você fazer o aborto não é algo ilegal, nós podemos fazer. Então eles quebram toda essa lei, os princípios que foram formados pelo Senhor Deus. Então realmente o mundo está cheio do pecado. Então, é assim vem o juízo do Senhor Deus no último tempo. Então, o tempo do juízo não está longe. É por isso que em 2 Timóteo, capítulo 3, realmente nesse último tempo haverá realmente as pessoas amarão o dinheiro, amarão a si mesmo, desonrarão os seus pais. Então vão ser realmente bravos, vão amar os prazeres mais do que amar ao Senhor Deus. Então quer dizer que realmente falou diversos pecados da época que vão se cumprir no nosso tempo, que nós podemos ver. Então, todas as pessoas hoje em dia, eles amam o dinheiro, amam a si. Então realmente nós podemos ver que é um individualismo. Nós podemos ver muito claramente. Realmente olhem para os jovens. Então dizem que 50% dos jovens na Coreia do Sul, eles dizem que não querem se casar. E 50% que se casaram, eles dizem, eu não quero ter filhos. Então, tudo está cansativo. Tudo agora eu quero viver por mim mesmo. Então, eles não importam se o mundo seja assim, assado. Realmente, o mundo é totalmente individualista. Então, as pessoas querem viver por si. E se nós olharmos para os políticos deste mundo também, eles brincam como se estivessem fazendo jogo, brincando num jogo de tabuleiro. Eles querem expandir o poder, a influência deles e constroem como se fosse a Torre de Babel. Constroem altos prédios, fazem essas disputas. E países que têm armas nucleares realmente mandam essas armas nucleares, lançam essas armas e testam realmente quem tem a melhor arma, quem tem o maior poder. Eles manifestam essas coisas. Então, tudo isso nós podemos ver que não é algo realmente normal. Não é algo para ser ignorado. Então, o coração das pessoas estão tão cheios e crescidos como se estivessem fazendo um paraíso nessa terra. Mas o juízo do Senhor Deus está muito próximo. É por isso que em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 também, versículo 6 e 7, ele já disse, assim como julgou o mundo através da água do dilúvio, realmente este mundo todo está sendo preservado para o fogo. Quer dizer que até o dia do juízo, realmente tudo está sendo preservado. Da mesma maneira como o Senhor, ele julgou este mundo através da água, o Senhor vai julgar pelo fogo. Realmente nós podemos ver em Gênesis que o Senhor já prometeu que não iria julgar este mundo através da água novamente, é por isso que permite o arco-íris. Então é por isso que nós podemos ver que as geleiras que foram feitas no norte, no Polo Sul e Norte, eles estão ali com os gelos derretendo, cada momento mais o nível do mar está subindo. E se nós olharmos realmente nas apresentações, nos estudos, os cientistas eles dizem que 65 metros do nível do mar vai subir, vai elevar quando todas as geleiras derreterem. Então, quer dizer que o Empire State Building vai ser coberto pela água em Nova York, por exemplo. Então nós podemos ver que realmente grandes prédios vão ser cobertos. E eu vi realmente também uma palestra de um grande doutor realmente dos Estados Unidos. E ele estava fazendo essa palestra na frente de muitas pessoas e dizendo realmente a verdade realmente instável, que é uma verdade que nós todos conhecemos, que é um fato, que é o aquecimento global, que está vindo grandes catástrofes naturais, a fome está chegando no mundo. E todas as coisas realmente estão se revelando como descongelamento das geleiras, o nível do mar aumentando. Então as grandes cidades dos Estados Unidos vão ser cobertas, o Japão também vai ser encoberto pela água. Então, Beijing, da China também, realmente vai ser encoberto pelas águas do mar. E isso ele mostrou por simulação através realmente dos seus slides
num grande telão e ele mostrou realmente o mundo todo sendo encoberto pela água. Então, e ele explicando cientificamente sobre esses acontecimentos. Então, se o mundo é julgado pela água, como em Gênesis capítulo 8, o Senhor, ele realmente permitiu o arco-íris, dizendo que não iria julgar mais este mundo pela água. Então quer dizer que o Senhor vai mentir, certo? Se é mentira do Senhor se ele estiver julgando com água novamente. É por isso que realmente não vai encobrir este mundo pela água, penso eu. Realmente vai acontecer uma guerra antes. E pensem bem, realmente, mesmo que não tenha uma guerra nuclear, a humanidade está fadada à própria destruição. Então, mas as pessoas não querem pensar nessas coisas. As pessoas não querem pensar em Deus. As pessoas não querem pensar sobre os problemas do espírito. Então, ninguém quer pensar sobre essas coisas. Todo mundo quer esquecer. Realmente não pensam no Senhor Deus, o Criador. Eles esquecem sobre o Senhor. Então, este mundo todo, cada momento, vai desenvolvendo e evoluindo para algo melhor. As pessoas elas vivem com as falsidades que vão crescendo dentro delas. Realmente, se nós olharmos para este mundo, parece que este mundo vai vir um mundo melhor cada dia mais. Mas se nós olharmos pela Bíblia, nós temos a certeza que estamos vivendo nesse último tempo, realmente no tempo da vinda do Senhor. Então, realmente, nós não devemos esperar por um mundo melhor que está por vir. Nós somos pessoas que precisamos esperar para recebermos ao Senhor. Que realmente, nesse último tempo, não estamos modernizando as coisas para vivermos bem. Não é a vontade do Senhor Deus que realmente possamos curtir este mundo. Mas sim, realmente, quando o Evangelho for pregado por todo este mundo, o juízo virá. Então, assim, nós iremos para um céu eterno, realmente onde não existe nem choro, nem ranger de dor, onde não existe maldição, realmente um mundo ideal junto do Senhor. O Senhor Deus quer nos permitir. Esse é o plano de Deus. É por isso que o Senhor Deus ele deseja permitir esse reino para nós. É por isso que ele permitiu a morte de seu filho unigênito na cruz. E assim como nós já sabemos disso, nós precisamos ter um pensamento totalmente diferente das pessoas do mundo. Então, nós não somos pessoas do mundo. Então, nós não somos pessoas que temos a esperança neste mundo. Nós somos pessoas que temos a esperança no reino do Senhor Deus. Nós esperamos no Senhor. Então, nós somos pessoas que precisamos viver uma vida discernida neste mundo. É por isso que John Burner, realmente um cristão que ele escreveu o livro, realmente muito famoso, que era O Peregrino. Então ele estava vivendo num mundo que era realmente a maldição, que ia ser destruído, destruição, e ele foi encontrando com o anjo e mostra todo o seu processo de fuga. Então uma pessoa realmente saindo da sua cidade que ele vivia e ele começa a peregrinar e como um viajante mostra todo o seu processo realmente com diversas dificuldades que ele se depara. Então, isso é demonstrado de forma realmente bem real e chamam de cristão. E ele se torna cristão depois, mas antes de receber a salvação, realmente olhando no livro dele, realmente a cidade onde ele vivia, então dizia realmente a destruição era a cidade que estava fadada a ser destruída. Então, se você sabe que a sua cidade é a destruição, o que você precisa fazer? E ele também carregava um fardo muito pesado em suas costas, que ele sabia que era o fardo do pecado. Então, o castelo que ele vivia era a destruição, ele estava carregando um pecado pesado dentro das suas costas, que era o fardo. Então, realmente estava chorando, realmente sem saber o que fazer. Mas então o evangelista apareceu para ele e se manifestou e disse para ele, realmente dizendo, realmente, por que você está chorando? Ele disse, eu estava lendo esse livro e eu vi que esse castelo, a cidade que eu vivo, realmente é a destruição, a cidade que vai ser destruída. E realmente eu tenho esse fardo tão pesado nas minhas costas e agora eu não sei o que devo fazer. Eu estou chorando por causa disso. Então é por isso que o evangelista disse: Você está vendo aquela luz ali longe? E ele conseguiu ver, parecia que estava vendo uma luz. Ele disse: Vá para lá. Ele disse: Vá reto para lá. Então lá terá uma porta estreita. Então, passando a porta estreita, abrirá o caminho para ir para o paraíso. E ele foi conforme o dito pelo
orientado pelo evangelista. E as pessoas realmente que estavam vendo ele correndo para lá e a esposa dizendo, querido, o filho gritando, pai, correndo atrás. E os amigos falando, ei, falando de tal, correndo atrás dele. Todos ali realmente assustados, mas queriam impedi-lo, mas ele não queria ser pego por essas pessoas. Ele começou a correr, ele queria a vida eterna. E é por isso que ele usou todas as suas forças para correr, para escapar daquela cidade. E depois correu para a porta estreita. E entrando pela porta estreita, todo o fardo do pecado foi derrubado. Entrou-se para o túmulo. E assim, realmente, ele começou a vestir da roupa limpa, despindo da roupa suja. Quer dizer que esta é a vivência de um cristão que recebeu a salvação. Então, quem não viu o livro do Peregrino, vai ser muito bom que vejam. Então, é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia, O Peregrino. Então, é por isso que realmente nós precisamos pensar. Realmente, na cidade, o mundo que nós vivemos, a cidade da destruição. Nós vivemos em uma cidade onde nós precisamos escapar. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação precisa discernida dali para ir para o céu. Quem não recebeu a salvação não é uma pessoa discernida, é uma pessoa que pertence ao mundo. Uma pessoa que recebeu a salvação está neste mundo, mas não é do mundo. Uma pessoa que não recebeu a salvação, realmente ele vive neste mundo, presa neste mundo. Então, quando o Senhor ele retornar, ele virá buscar todos os seus santos. E depois também virá para julgar aqueles que não receberam a salvação. É por isso que dentre todas as pessoas que aqui estão, dentro da nossa igreja, realmente a maioria das pessoas receberam a salvação. E eu creio nisso. Seria bom se fosse 100%, mas eu fico pensando, realmente deve ser um pouco difícil. Eu não sei se será 90%. Eu gostaria que fosse 99%. Se vai ser 80%. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 3, realmente já diz, cada um precisa pôr em prova, verificar a sua fé. Será que essa minha fé é a fé de um santo que realmente nasceu de novo? Será que é uma fé viva ou é uma fé morta? Será que é uma fé que já foi abandonada? É uma fé que o Senhor ele admite? Então, fé é fé. Então, mas realmente eu preciso ver se é uma fé diante do Senhor Deus ou não. Porque realmente tem pessoas que têm essa fé e não receberam a salvação, não têm a mesma fé. Não é por isso que essa fé, realmente nós precisamos testar. Com o quê? Com a Bíblia, precisamos refletir a nós mesmos. Normalmente a doença você pode tirar com X-ray, MRI, você vê se você está com alguma doença, algum problema. Então você pega esses exames de imagem, consegue diagnosticar. Mas nós, quando pegamos a Bíblia, nós podemos refletir e podemos ver. Então, dentre os livros que eu escrevi, realmente tem um livro realmente dito o testemunho de um cristão, as evidências, as provas de um cristão que nasceu de novo. Então, realmente, como que um cristão ele pode provar de que ele nasceu de novo? Realmente, o cristão precisa provar a si mesmo. E ele precisa ter essa certeza. Algumas das vezes nós fazemos exames, né? Baterias de exames para vermos se estamos com saúde ou não, se temos algum problema ou não. E ficamos muito felizes quando realmente o médico fala, você não tem problema nenhum, você está muito bem. Mas se em algum momento que o médico ele começa a falar, olha, eu acho que você está doente, eu acho que você está com câncer. Então, olha só. Você precisa fazer exames realmente bem mais sérios, profundos e verificar. Então, será que eu tenho algum problema? E se tem algum problema, você precisa realmente tomar alguma decisão. Realmente, até a vida da carne, de alguns meses, ela é tão importante, mas o espírito é algo eterno. É algo que eu preciso pensar. Será que eu vou para o céu ou vou para o inferno? Então, eu não posso simplesmente ficar ali pensando, eu frequentando a igreja, eu vou para o céu. Normalmente as igrejas do mundo todas dizem, você frequentar a igreja é crer em Jesus, você ter esforço, é você crer. Então você pode orar diante do Senhor Deus, se dedicar, fazer coisas boas, pode ofertar bastante. Então o pastor ele começa a falar, você vai receber um grande galadão diante do Senhor Deus. Ele fala, desde a criação Deus te escolheu. Mas é tudo mentira. Quando eu vejo uma coisa dessa, é tudo mentira.
Você precisa ir para o céu para você receber um prêmio ou coisa do tipo, mas quando que você recebeu a salvação? Uma pessoa que está para a morte, ele falar que está viva. Será que é uma pessoa que estava para morrer e agora ter vida? Realmente tem um método? Realmente vamos pensar. Você precisa ter algum diagnóstico, é o câncer, é tuberculose, é pneumonia, é AIDS, e você precisa usar alguma medicação, é uma cirurgia, o que que vai te ajudar a ser curado? Então tem todo um processo ali. Então, mas sem ter processo algum, você vai falar, ah, você está curado. É assim? Então, não existe ocasiões assim. O nosso espírito também receber a salvação. Então, realmente, a doença da carne realmente adoece a pessoa e faz com que a pessoa sofra e morra. Mas nós, desde o momento que nascemos, em espírito já somos pecadores. Então, quer dizer que nós todos, a vida toda é cheia de pecado. Como é que nós recebemos a salvação? Nós precisamos conseguir contar uma coisa dessa. Existe um processo de que nós fomos salvos. Então, claro que é uma pessoa que pegou uma doença para a morte, mesmo que essa doença tenha sido curada, realmente ele está passando por uma doença muito difícil. Claro que a saúde pode estar debilitada. Então, uma pessoa que foi resgatada da água realmente precisa ser resgatada e precisa sair andando. Mas vamos pensar, você resgatou ela da água que estava se afogando e ela está ali parada. Como pode ser assim? Não pode, tem que andar. Então, mas vamos pensar que ela foi resgatada, ela ficou muito doente, desgastada, então agora existe um processo para restaurar a sua saúde, certo? Então vamos pensar, então a pessoa recebeu a salvação, então agora precisa ter um processo de recuperar, melhorar a sua carne em espírito e crescendo. Então vamos pensar, uma pessoa que recebeu a salvação com temor e tremor precisa o quê? A gente cumprir a sua salvação. E o que é cumprir a salvação? A salvação não é receber a salvação do Espírito, mas sim é para ter uma vivência de um cristão que recebeu a salvação verdadeiramente. Então, isso desde o momento que nós recebemos a salvação, todos os dias nós precisamos ir mudando diante do Senhor Deus. A nossa vivência, o nosso coração, cada momento mais nós precisamos nos parecer com o Senhor. Então, nós vamos nos parecendo com o Senhor para que assim a nossa carne também possa se tornar como o do Senhor. Então, é por isso que nós podemos nos tornar gloriosos como o Senhor. No cada momento mais nós precisamos nos transformar. É por isso que realmente essa palavra que eu quero pregar hoje para todos, realmente para nós possamos receber ao Senhor, encontrar com o Senhor que está por vir. O cristão, ele aguarda por esse Senhor. Então, em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, nós estamos esperando pelo Senhor que está vindo na sua segunda vez. Então, nós vemos que o Senhor ele veio para este mundo, ele cumpriu toda a salvação, realmente ele permitiu o grande manifesto e irá retornar para cumprir toda a salvação diante do Senhor. Então é por isso, realmente essa salvação do nosso corpo, para que ela possa ser cumprida, o Senhor ele virá uma segunda vez, sem nenhuma relação com o pecado, para todos aqueles que o esperam. Então quer dizer que ele irá se manifestar por uma segunda vez. Então isso está falando sobre a salvação do Senhor vai se cumprir para a nossa carne. Então, realmente, como que o Senhor ele vai se manifestar? Então, primeiramente, o Senhor Jesus, realmente, ele realmente permitiu realmente a sua morte da sua cruz para todos nós. Quer dizer que nós podemos dizer que o Senhor Deus realmente nos amou de tal maneira que permitiu o seu Filho unigênito para a morte de cruz para todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós todos realmente recebemos essa vida eterna diante do Senhor Deus. E é por isso que nós somos filhos do Senhor Deus. As coisas futuras ainda não foram manifestas como serão, mas nós recebemos a salvação, nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então, mas como que vai ser no futuro? Realmente uma pessoa que recebeu a salvação, agora no futuro vai ser diferente de uma pessoa que recebeu a salvação para aquela que não recebeu a salvação. Então, o que vai acontecer nesse tempo? Realmente ainda não foram manifestas. Então, nós realmente podemos ver que o Filho de Deus pode ser pobre, pode estar cansado, pode estar adoecido em certos momentos, pode ser perseguido pelas pessoas do mundo, pode ser odiado. E o que é essa evidência de que você é filho do Senhor Deus? Então, somente o Filho de Deus, que o sabe, recebeu a salvação. Então, as pessoas do mundo, eles falam, ah, você é filho do Senhor Deus, mas por que você é tão pobre? Mas por que você está doente? Ah, por que você sofre tanto?
Então, por que que você vive uma vida tão coitada? Você precisa viver como filho de Deus, uma vida incrível. Então, mas, realmente, o Filho de Deus, o Filho do Criador, ao ver assim, parece algo incrível. Então, mas o Senhor Jesus, onde ele nasceu? Ele nasceu no corpo de uma virgem. Realmente, isso é algo que não faz nenhum sentido, não é? Ele, que é Deus, para se fazer homem, veio para este mundo. É por isso que Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7 em diante. Então, o Senhor Jesus, que é próprio Deus, ele se fez homem, ele veio como um formato de homem. O Senhor Jesus não é homem. Ele está na mesma posição que Deus, mas ele veio no formato de homem, ele veio no formato de servo. Então ele realmente foi concebido no corpo de uma virgem, para se fazer como um homem. Então ele nasceu numa manjedoura de um estábulo, um lugar fedido a fezes de animais, onde os animais comem a sua comida. E durante 30 anos ele cresceu como um filho de um carpinteiro pobre, como vocês todos já sabem. Durante 30 anos da sua vida. O carpinteiro naquela época era uma profissão realmente muito pobre. E durante 3 anos e meio da sua vida, sem lugar para repousar a sua cabeça, como ele sofreu tanto. De dia, ele ia para Jerusalém para pregar a palavra, e de noite ele ia para o Monte das Oliveiras, dormindo realmente naquele orvalho tão gelado da madrugada. E os judeus o perseguiam e ele fugia dos judeus e ia para Galiléia também, escapando daqueles judeus que o perseguiam. Durante os 3 anos e meio, como ele sofreu tanto. Aí o Senhor Jesus estava tão cansado, no mar da Galiléia, enquanto ele estava dentro do barco, e ele começou a adormecer no meio da tempestade, porque estava muito cansado. Também não tinha tempo para comer. Realmente muitas pessoas vinham para ele. E ele foi odiado pela sua própria nação, pelos seus próprios compatriotas judeus. E assim foi sentenciado para a morte. Então, realmente recebeu aquele castigo de ser açoitado e morreu na sentença da morte de cruz. Como que o Filho de Deus morreu de um jeito tão cruel para nos salvar? Nós olhamos em Mateus capítulo 4. O Senhor Jesus passou fome durante 40 dias de jejum e orando realmente no deserto e foi tentado pelo diabo. Ele ficou com muita fome, muito cansado. E o diabo se manifestou para ele e disse: Ah, você é filho de Deus, mas por que você está com tanta fome? Então você pode fazer essas pedras em pães, faça. É só fazer pães com essas pedras. Mas o que o Senhor Jesus disse? Ah, é verdade, eu me esqueci. Deixa eu fazer essas pedras em pães. Nossa, eu só perdi tempo aqui. O Senhor Jesus disse isso? Então, o Senhor Jesus usou a palavra de Deuteronômio capítulo 38, realmente não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, como é que nós podemos pensar nisso? Então nós pensamos o quê? Ah, que as pessoas não vivem somente da carne, do pão, realmente precisam ouvir a palavra e crescer. Claro, está certo, a palavra do Senhor Deus. É claro que realmente eu preciso buscar mais a palavra do Senhor Deus do que a comida em si. Mas a palavra do Senhor Jesus dizer que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que é procedida da boca de Deus. O Senhor Jesus, ele mesmo é a palavra. Ele está cheio da palavra. Mas por que ele diz que precisa viver conforme a palavra? Porque a vivência de cumprir, obedecer a palavra é o alimento do Senhor Jesus. Ler, ouvir, aprender a palavra, tudo isso nós recebemos a salvação do nosso espírito. A nossa vivência, a cada momento, ela vai mudando, ela vai sendo transformada, vai se preenchendo. E é certo falar que isso é o pão, é o bom alimento de todo dia que nós temos diante do Senhor Deus. É o pão de cada dia. Realmente dizer que nós buscamos a palavra do Senhor Deus está certo. Mas o que o Senhor Jesus quer dizer? É um pouco além, é uma outra dimensão que o Senhor Jesus quer falar.
Uma pessoa quando está com fome, ela busca a palavra, ela busca primeiro a comida, certo? Então, mas você querer obedecer ao Senhor Deus, mesmo na fome, querer obedecer à palavra do Senhor Deus, isso é buscar o pão. Então, você fazer a justiça do Senhor Deus é alimento. Então, uma pessoa que busca a comida como uma pessoa que está com fome, nós realmente precisamos buscar obedecer ao Senhor Deus. Quando nós estamos com fome, com sede, buscamos algo para comer, para beber. Quando o Senhor Jesus estava com muita sede, com muita fome, realmente algo que era mais importante do que a própria carne, os prazeres, a satisfação da carne, era fazer a vontade do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus, quando ele estava indo para a Galiléia, estava passando por Samaria, na palavra de João, realmente naquele sol tão árduo, tão quente, o Senhor Jesus estava caminhando. E no meio da tarde ele estava muito cansado, com fome, desgastando. E assim, os discípulos vieram para o Senhor dizendo: nós vamos comprar alguma coisa para comer. E foram para a cidade. E o Senhor Jesus viu uma mulher samaritana e realmente pregou a palavra da salvação para ela. Ao ver a mulher samaritana, mais do que a sede carnal, era a sede espiritual. Então, ela não era nem a sua... Não é nem... O Senhor Jesus, ele diz, realmente você é uma mulher que realmente é como se fosse adúltera, como quase uma prostituta, cheia de pecado, porque realmente adulterou com tal, persuadiu esse, fulano de tal, realmente eu dando exemplo, João, Pedro, Lucas, Mateus, e assim vai, ela foi, realmente várias pessoas. E essa mulher, cheia do pecado, foi buscar água. E o Senhor Jesus, ao vê-la, no mesmo momento ele sentiu uma sede maior, que era salvar espiritualmente, do que essa sede carnal. Então quer dizer que a sede, ele estava sedento espiritualmente para salvá-la mais do que essa sede carnal que ele sentia. É por isso que disse para ela: me dê um pouco de água, esse poço. E a mulher, olhando para ele, viu um peregrino pedindo água. Realmente, ele pedir para uma mulher no meio da rua dizer para dar água para ele não é algo normal. E ela falou: claro, eu vou te dar água. Foi assim? Ela falou: o quê? Mas ao ver, já via que o Senhor Jesus tinha cara de judeu. Então, os samaritanos realmente são pessoas que são miscigenados com os judeus e as pessoas realmente estrangeiras da época. Ao norte de Israel, realmente eles haviam guerreado e eles haviam sido levados pelos estrangeiros, então eles foram misturados, eles são miscigenados. Porque a norte de Israel realmente foi destruído pela Síria. Então eles realmente se tornaram miscigenados na época. É por isso que os judeus, eles realmente desprezavam eles, dizendo: nossa, eles são como cachorros. E os samaritanos consideravam eles como inimigos. E ela falou: nossa, ele é meu inimigo. Nossa, olha, eu estou encontrando meu inimigo aqui. Ela falou: nossa, ei, você é um judeu. Você nos considera como cães, mas por que você está pedindo água para mim sendo samaritana? Não precisa, eu não vou te dar. Ela foi e recusou. Essa mulher, cheia do pecado, não tinha nenhuma consideração. Ela falou: nossa, bem feito eu ter encontrado meu inimigo aqui. Você acha que eu vou te dar água? Jamais. E um homem judeu está falando para a mulher samaritana dizendo que é como um cão pedindo água? Nossa, não faz sentido algum. Mas o Senhor Jesus já sabe. O Senhor Jesus já sabe que mesmo pedindo água, ela não vai dar. Porque o Senhor Jesus sabe que ela está cheia do pecado. Ela não tem consideração, ela não tem moral, ela não tem ética nenhuma. O Senhor Jesus não pediu água porque queria beber da água, verdadeiramente. O Senhor Jesus queria dar a água da vida para ela. É por isso que o Senhor Jesus disse: realmente, mulher, se tu soubesse quem eu sou, realmente, se você soubesse qual é o dom do Senhor Deus, que eu quero dar esse dom, esse presente de Deus, realmente, se você soubesse quem eu sou e quem é esse dom que realmente quero dar, realmente você o daria. Você não me deu esta água, mas você me pediria desta água.
Porque eu sou uma pessoa que trouxe o dom de Deus. Porque eu lhe daria a vida, a água da vida. Então, realmente, você precisa pedir, precisa falar comigo, pedir esta água. A mulher, ela se assustou. Ela falou, nossa, essa pessoa não parece estar fazendo brincadeiras. Ela disse, esse poço é muito fundo. Então, nosso pai, Jacó, nos deu esse poço de água. E nós até hoje sempre usamos esse poço. Nós comemos e utilizamos essa água. Essa água é profunda. Mas você não tem nenhuma jarra para pegar a água desse poço. Você não tem nada para pegar água. Mas da onde que você vai me dar essa água da vida? Então o Senhor Jesus, olhando para ela, disse, mulher, quem beber desta água sentirá sede novamente. Mas quem beber da água que eu der, jamais sentirá sede novamente. Porque realmente é uma água que jorra a água da vida. Então realmente esta água você vai beber e beber novamente. Eu sei que você tem o fulano de tal, o cicrano, todos eles sendo seus maridos, mas você não encontrou um verdadeiro homem que te trouxe a felicidade. Então, mesmo realmente com sede, comendo, bebendo, você continua com sede. Mas se beber da água que eu der, realmente esta é a água da vida eterna. Como em João capítulo 14. Realmente quem beber da água que eu der, jamais sentirá sede. Porque do seu ventre jorrará a água da vida. Então, realmente, ela ouvindo essa palavra. Gente, se eu quiser pregar toda essa palavra, não temos nem como almoçar hoje. É legal essas palavras, não é? Mas por que eu estou pregando essas palavras? Então, o Senhor Jesus está com sede. Mas ao ver o pecador imundo que vai para o inferno, ele tem uma sede muito maior espiritual de querer salvar essa pessoa. Os discípulos trouxeram a comida e falaram, Rabi, prove dessa comida. E essa mulher, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, ela de repente deixou o seu poço, o seu cântaro e foi correndo para dizer a todos, nossa, será que não é este o Messias que esperávamos? E ela foi por toda a Samaria. E assim muitas pessoas de Samaria vieram para ver o que era, e vieram para ver. Então realmente teve um sede maior do que a daquele momento. E haviam muitos pecadores samaritanos, não somente aquela mulher samaritana, mas todo o povo que estava por vir da cidade de Samaria. Então, eles disseram, Rabi, coma. Então, mas o Senhor disse, eu tenho um alimento espiritual que vós não sabeis. Então, os discípulos começaram a falar, nossa, alguém já deu algo de comer? Ele disse, realmente tem uma comida que vocês não sabem. Que o meu pão é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a comida do Senhor Jesus. Quando ele estava mais cansado, realmente mais desgastado, a comida do Senhor era salvar a samaritana cheia do pecado. Então, esta é a vontade do Senhor Deus. É fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o Senhor Jesus, realmente cansado, com fome, realmente o diabo disse para o Senhor Jesus fazer pão para comer. Mas o Senhor Jesus, não só do pão o homem viverá. Não é somente para a comida carnal, mas fazer a vontade espiritual do Senhor Deus é mais importante. Então, mas quando nós olhamos assim, nós só pensamos, não só de pão viverá o homem, mas realmente antes de eu trazer a comida para comer, então quer dizer que eu preciso ler um capítulo da Bíblia e depois eu vou comer. Então antes nós pensávamos assim. Nós vamos pensando, antes de qualquer coisa, deixa eu ler um capítulo da Bíblia. Então, eu li o Novo Testamento mais de 50 vezes quando eu estava na escola de teologia. Então sempre eu trazia a Bíblia, lia primeiro antes de comer. Hoje em dia eu não faço isso. Hoje em dia eu já leio bastante no dia a dia. Então, isso também é algo muito bom, mas algo muito mais importante do que isso é você obedecer à palavra do Senhor Deus. E isso que precisa se tornar a nossa comida. Fazer a vontade de Deus. Não é por isso. Nós todos que recebemos a salvação somos diferentes das pessoas do mundo.
A maneira de pensar, a maneira de viver, a esperança, o objetivo de vida é tudo diferente. Então, nós somos filhos de Deus. Mas as coisas futuras já ainda não foram manifestas. Então, nós somos filhos do Senhor Deus, quer dizer que agora realmente o meu espírito já foi mudado, mas realmente a carne ainda não mudou, não é? Ainda parece que eu pareço com as pessoas. Tem pessoas bonitas, tem pessoas feias, tem pessoas ricas, tem pessoas pobres, tem pessoas com saúde, tem pessoas que têm a saúde debilitada. Então, o Senhor Deus ele não se manifestou ainda. Mas quando o Senhor realmente ele vier, quando o Senhor ele se manifestar, assim nós saberemos que somos como Cristo. E nós iremos ver realmente como Ele o é. Então, quando o Senhor ele vier, nós todos, quando vemos o Senhor que irá se manifestar, nós iremos ver ao Senhor. O Senhor, como Ele me vê, o Senhor, nós também iremos ver o Senhor daquele mesmo jeito. Quer dizer que nós iremos ser como o Senhor. Não é? Porque se nós olharmos no capítulo 3, versículo 2, novamente. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Ao Senhor ele se manifestar, quer dizer que na vinda do Senhor, quer dizer que nós iremos se tornar como o Senhor. O que é se tornar como o Senhor? Como o Senhor é, realmente eu preciso me tornar como o Senhor para poder ver como o Senhor é, não é? Então realmente nós iremos ver o Senhor como Ele o é. Realmente quem que viu o Senhor dentre as pessoas que receberam a salvação? Somente aqueles que nasceram de novo viram o Senhor. Aqueles que ressuscitam. Aqueles que viram o Senhor Jesus que ressuscitou, o viram. Os judeus não puderam ver o Senhor Jesus que ressuscitou. Certo? É por isso que eles contavam mentiras, dizendo que o corpo do Senhor Jesus foi roubado pelos discípulos. Então, mas quando o Senhor ele vier, hoje também, realmente o Senhor que nós sempre pensávamos pelo nosso coração, iremos vê-lo realmente. E no momento que vemos ao Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos nos transformar como o Senhor. Do jeito que o Senhor o é, nós, assim como é, o veremos. Nós iremos nos tornar semelhantes a Ele. Não é conforme esta palavra. Então, como um inseto nojento que estava comendo das folhas da árvore, mas de repente entrou num casulo, se tornou uma borboleta e saiu voando. O nosso corpo, tão fraco, vai se tornar tão glorioso como o do Senhor. É por isso que em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Então, nós estamos esperando pelo Senhor que está por vir. Porque quando esse Senhor vier, realmente esse corpo tão pequeno, tão fraco, vai ter o mesmo formato glorioso do Senhor, vai ser transformado. Então quer dizer que quando o Senhor ele vier, o nosso corpo vai ser transformado em um corpo tão glorioso, tão santo. Então se não formos transformados, como é que vamos poder subir para os céus? Não tem como subir com esse corpo. Então esta é a nossa maior esperança. Mas nós estamos esperando por esse tempo. E existem diversos sinais antes da vinda do Senhor. Como em Mateus capítulo 24, versículo 14. Quando o evangelho for pregado por todas as nações, por todos os confins da terra, e então assim virá o fim. Quer dizer que o fim, a vinda do Senhor é o mesmo. Quando o Senhor ele vier, realmente o evangelho precisa ser pregado por todo mundo, e já foi pregado. Quando o Senhor chegar, acaba o tempo da graça. E assim é decidido o fim deste mundo. É por isso que nós somos pessoas que aguardamos a vinda do Senhor. E se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 32 também. O Senhor Jesus estava acordando de manhã cedo, indo para Jerusalém, e ele estava com fome. Mas ele viu uma figueira cheia de folhas no meio da rua. E viu que estava cheio de folhas e foi ver se ela tinha algum fruto. O Senhor foi ver na figueira, mas ela só tinha folhas e não tinha frutos.
o Senhor Deus amaldiçoou a figueira, dizendo para ela se tornar secar, e ela secou e morreu. Havia um filósofo chamado Bertrand Russell. Ele escreveu um livro mostrando por que ele não era cristão. Então, os pais faleceram muito cedo e ele cresceu através da sua avó, como você já conhece bem, Rousseau. Então, mesmo que a avó falasse diversas coisas, não adiantava. E ele escreveu um livro dizendo, por que eu não sou cristão? E dentre muitos objetivos de ele não ter crido no Senhor Jesus, é porque um dos motivos era que o Senhor Jesus ele secou a figueira e aí fez com que ela morresse. É algo esquisito. Então foi comer uma figueira e essa figueira não tinha figueira nenhuma. Então ele foi lá e trouxe o machado e começou a cortar, falando, nossa, como é que você não tem nenhuma figueira, não tem nenhum fruto, não tem nenhum figo, e começou a cortar. Não, não foi assim que o Senhor fez. Então, o Senhor Jesus tem muito poder. O Senhor Jesus não podia fazer o figo surgir, mas ele falou o que para a figueira? Morra, e ela morreu. Então aí eles ficam pensando que o Senhor fez uma coisa dessas assim, é por isso que as pessoas olham cabeça para baixo a Bíblia. E assim eles ficam pensando. Então realmente eu tinha uma pessoa muito próxima de mim que era um universitário. E realmente agora já é adulto, mas antes ele leu a Bíblia. Mas se quando ele começou a ler Josué, Juízes, ele viu o povo de Israel guerreando em Canaã, matando todas as nações de Canaã, dominando, conquistando eles. Ele falou, nossa, isso aqui é a Batalha dos 300, é a Guerra dos 300. E ele começou a falar, nossa, onde já se viu uma coisa dessa? O Senhor Deus só ama o povo de Israel e mata todos os outros. Até ao meu ver é estranho, certo? Se olharmos no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é o extermínio dos inimigos. O Novo Testamento é o amor dos seus inimigos. O que significa esse Antigo Testamento? Quer dizer que o Senhor Deus, ele fez essa guerra, e se nós virarmos para uma visão espiritual, uma guerra espiritual, uma guerra da fé. Então, uma guerra espiritual que está ocorrendo através do Senhor Deus. O Senhor Deus está mostrando a guerra espiritual através do povo de Israel. Este mundo é um mundo dominado pelo diabo. Então, realmente foi dominado o espírito do homem. Então, o Senhor, ele dominar, conquistar sobre o diabo para resgatar as nações. Realmente todas as pessoas deste mundo. Então, claro, o Novo Testamento já não é assim. Então, se nós olharmos de forma estranha a Bíblia, tudo vai ser estranho. Tudo vai ser ao contrário. Então, o Senhor Deus ele ter permitido a maldição para essa figueira não é porque ele ficou bravo porque não conseguiu provar desse figo. Todas as obras que o Senhor Jesus fez exigem um significado muito importante. O que essa figueira representa? Em Mateus capítulo 24, versículo 32. O Senhor Jesus diz, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas as coisas, sabeis que ele está próximo às portas. A figueira representa o povo de Israel. Claro que a videira também representa o povo de Israel. Mas a figueira, ela mesmo não tendo flores, ela tem figos. Então é por isso que em coreano o nome dela também já quer dizer uma árvore sem flores. Ela já brota os seus figos. Então pense bem, uma árvore ou outra bem grande, ela dá folhas, mas não tem frutos. Então, mas o figueira é mais estranho ainda. O figueira, todas as outras árvores, primeiro elas têm as flores para ter o fruto, mas o figo não. O figo ele não precisa de flores. Ele vai direto para as frutas. E dentro do figo, você tem. Tá todo vermelho ali dentro. As pessoas abriam a figueira antigamente e falavam, nossa, a flor está aqui dentro. Então, esse é o segredo do povo de Israel.
o figo para o povo de Israel. Por isso que o Senhor Deus está dizendo, aprendei essa parábola da figueira. Então, quando chegando o verão, chegando o início da primavera, realmente começa a surgir várias folhas que começam a brotar. Então, eu já plantei uma figueira em um vaso e depois, quando chegou no inverno, ele secou e morreu. Eu pensei, será que eu arranco e ela já morreu? Mas eu falei, não, vou deixar. Eu deixei, passou o inverno e chegou a primavera e de repente ele começou a formar as folhas ali, de pouquinho em pouquinho. Uma árvore que era toda dura, ela começou a ficar já bem mais macia, bem mais mole, começou a formar seus caules, crescendo mais. Então, através dessa maneira, nós podemos ver que o povo de Israel, realmente por terem negado ao Senhor Jesus, depois de 70 anos depois de Cristo, eles foram destruídos através do general Tito, romano, que invadiu. Então, quer dizer que 1 milhão de judeus morreram ali e foi incendiado todo Jerusalém. E 120 depois de 126 anos depois da vinda do Senhor Jesus, o imperador Adriano, ele trouxe o exército realmente da Macedônia e derrubou todos os judeus ali. Todos os judeus foram mortos ali, foram expulsos daquela região. Ele não permitiu para que vivessem ali. Então, realmente foi totalmente devastado toda a região e o terreno dos judeus. Então, todo lugar que o povo de Israel ia, eles morriam, eles eram perseguidos. Então, se nós olharmos no dia de hoje, eles não eram aceitos como refugiados de outros países. Não, todo lugar que eles fossem, eles eram mortos. Eles eram considerados lixos, eles eram desprezados. É por isso que aprendei, pois, esta parábola da figueira. Então, Davi morreu, e Salomão estava governando. E Salomão já estava ficando velho e parecia que realmente ele estava com Alzheimer, porque ele começou a servir aos ídolos de suas esposas, de suas concubinas. E o Senhor Deus disse: Acorda! Por que você está louvando, você está adorando os ídolos? Mesmo falando, ele não ouvia. O que aconteceu com Salomão? Foram dados as 12 tribos para ele. Mas o Senhor, ele foi e entregou para o seu servo Jeroboão 10 tribos para ele. Chegando o tempo, ele foi embora. Isso é o norte de Israel. E em Jerusalém somente sobrou a tribo de Judá. E a tribo de Levi não tem como sair daquele lugar, porque eles servem ao Senhor Deus. Então somente a de Judá e de Levi sobraram ali. É por isso que nós chamamos de norte de Israel e sul de Judá. E o país foi dividido em dois. E o norte de Israel, depois de 760 depois de Cristo, eles foram destruídos pela Síria. E o sul de Judá, em 580 foram destruídos por conta da Babilônia. O país deles todos desapareceram. Tudo antes de Cristo. O rei Nabucodonosor invadiu e destruiu todo o templo construído por Salomão. Arrancou o olho do rei Ezequias e levou para a Babilônia. Deixou somente alguns camponeses pobres, todo o restante levou para a Babilônia. Durante 70 anos viveram como escravos ali. E depois de 70 anos eles retornaram. Mas depois nós podemos ver a, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Síria, os gregos, a Roma, todos pisotearam esse terreno deles. Então, 580 a.C., durante 600 anos, eles foram vivendo realmente como
uma colônia de grandes potências. Então, realmente, Roma, por exemplo, vinha e levava todos os impostos que tinha que levar para Augusto César. Os romanos dominando todo Jerusalém governavam sobre eles. E Pilatos, que era o governador enviado por Roma, que estava governando Jerusalém. E o Senhor Jesus veio naquela época para a terra de Israel. O Senhor Jesus, como Cristo, ele veio para acabar com todos os pecados. O povo de Israel estava esperando pelo Messias que os libertasse, que os resgatasse, que tem no Antigo Testamento, como em Salmos 2. Realmente, com todas as ações, realmente elas se rebelarem e o Senhor Deus irar-se, realmente aquele que está no seu trono realmente se irá. Porque é o meu reino, o meu monte, eu estabelecendo um monte de Sinai, um monte de Sião. Isso quer dizer que realmente o Senhor, ele vai devastar todos os outros malignos que estão ao seu redor. Então, todos os outros reis poderosos deste mundo, quando vierem a se rebelar contra o Senhor Deus, ele disse que iria enviar o seu rei para devastar todo este mundo, para derrubar todas as pessoas deste mundo. Então tem essa ira do Senhor Deus. E isso está no Salmo de Davi. Davi, ele dominou sobre todos os países. E Davi não está se referindo a si mesmo. Ele está se referindo a Cristo. Que ele é a imagem de Cristo que está por vir. É por isso que já estava realmente representado em Salmos 2 sobre o reino do Senhor Jesus sobre todo este mundo. O povo de Israel, quando eles olham essas coisas, o povo de Israel, eles pegavam o sangue das ovelhas, dos cordeiros, continuaram fazendo esse sacrifício diante do Senhor. Então, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, não é expiação da carne. É por isso que eles pensavam, agora eu preciso fazer isso. Eles não pensavam que o Senhor Jesus realmente viria como uma ovelha para morrer por todo este mundo, para salvar as pessoas, pregando o evangelho, preparar o reino para entrar nos céus. Era isso que o Senhor ele estava falando. O Senhor ele virá como rei depois quando estiver no seu retorno. Como em Apocalipse capítulo 19, em sua coxa estará escrito Rei dos Reis. Quer dizer que o Senhor Jesus ele vai vir no cavalo branco, diverso de vários outros santos que virão no cavalos brancos também. O Senhor irá retornar para este mundo. Então o evangelho é pregado por todo o mundo. Depois que completa todo esse trabalho da evangelização do mundo, o povo de Israel vai ser restaurado. E a partir daquele meio, realmente haverá todo o juízo do Senhor Deus para este mundo. Durante 1000 anos, primeiramente, haveremos o reinado do milênio do Senhor. Depois do reinado do milênio, todo este mundo ele se encerra. Apocalipse capítulo 21. Essa é a ordem que o Senhor Deus determinou. Após a ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos falaram, Senhor, quando que será a sua restauração? Eles disseram, Senhor, você vai agora finalmente dominar sobre Roma, vai nos libertar? Então, o tempo e a restauração do povo de Israel somente está o quê? Na autoridade do Senhor Deus. E não é o plano do Senhor ainda resgatar o povo de Israel. Então, após todo o preparo do povo de Israel e todo o povo que for entrar no reino do Senhor Deus, assim realmente poderão entrar no reino do Senhor Deus. É por isso que o Senhor ele disse, realmente, vós precisam pregar o evangelho para todo o mundo, para que todas as pessoas possam receber a salvação, para que assim o Senhor ele possa vir como Rei dos Reis. Quer dizer que haverá o juízo para este mundo, e depois o Senhor Deus irá recriar este mundo como se fosse o Jardim do Éden, tão incrível. Então, essa é a palavra que o Senhor preparou. Realmente, se nós olharmos para este mundo, o evangelho já foi pregado por todos os confins da terra. Então, o Senhor, quando ele restaurar o povo de Israel, realmente quanto que vai ser esse tempo? O Senhor já disse. Olhamos em 1948, o povo de Israel de repente eles pediram a independência. Realmente depois de 2000 e quase 600 anos depois que contamos a partir de Judá, que foram destruídos. E eles realmente estavam espalhados por todo o mundo, sofrendo durante 1900 anos, durante 2000 anos, durante 2600 anos, sem nenhum país, espalhados por todo o mundo. Onde já se viu uma nação como esta? Como que um país como este, uma civilização como esta pode se tornar realmente uma nação novamente? Não tem como.
Então, realmente, eles foram totalmente devastados, perderam o seu país. Se contarmos desde o momento que eles perderam o país, durante 2.600 anos, passou-se o inverno da tribulação do povo judeu. Todos eles morreram. Aquele Israel que havia sido devastada, como se fosse os brotos de folhas da figueira. Realmente, 14 de maio de 1948. Eles pediram a sua independência. Onde já se viu um país pedir a sua independência depois de 2.600 anos? Se fosse antigamente, houve uma nação assim, pode existir um mito, um rumor, uma história assim, mas onde já se viu isso se acontecer na realidade? Vamos procurar Isaías capítulo 66. Palavra de Isaías, capítulo 66. Versículo 8. Isaías capítulo 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Sião é onde está Jerusalém, é o povo de Israel. Bom, se nós olharmos essa palavra foi pregada há 2.700 anos atrás. Já falou sobre a destruição do povo de Israel, já falou sobre a restauração de Israel também. Mas se nós olharmos aqui, ele vai dizer, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? O que é isso? Então, uma nação que totalmente foi devastada, pode-se fazer nascer uma terra num só dia? Então, como pode uma nação nascer só de uma vez? Um país que foi destruído em 2.600 anos atrás pode formar um país, pode ressurgir. Israel, onde eles viviam, realmente era dominado pelos árabes na época. Em Jerusalém, tem os grandes templos. Realmente o mosque, realmente tão grande e dourado. Tem a de Allah, de Al-Haq. Então, realmente os muçulmanos que estão dominando aquela região estão reunidos. Realmente são inimigos por completo do povo judeu. Mas por que eles estão ali, realmente com tanta coragem, indo, desafiando os árabes, derrubando-os e vão formar o seu país ali? É muito complicado, é estranho, é impossível, mesmo de 10.000 vezes tentando. A possibilidade é muito baixa. Então, o Senhor, ele disse, realmente está cheio de ossos aqui, mas será que esses ossos podem viver? Então, os ossos eles já estão sequíssimos, porque passou muito tempo. Então, mas o Senhor ele está dizendo, realmente, meu povo, levante. E farão, e far-se-ão em um grande exército. Como em Ezequiel capítulo 37, o Senhor já disse para o povo de Israel. Realmente eles irão realmente tornar um grande exército, irão ser restaurados. Onde já se viu um acontecimento igual a esse? Então, Israel ser restaurado, Israel ter sido recuperado, isso tudo é milagre do Senhor Deus. Isso não aconteceu de repente. Isso já estava profetizado na Bíblia durante milhares de anos atrás. Isso tudo no nosso tempo já se cumpriu. Pessoal, a restauração do povo de Israel, isso é uma história criada. A restauração do povo de Israel. Mas da mesma maneira, quando nós vemos as folhas do figueira, realmente nós precisamos saber que está próximo. Como o Senhor já disse, em verdade vos digo, antes que passe essa geração, realmente verão, todas as coisas irão se cumprir. O Senhor não está dizendo que uma geração é 100 anos, uma geração é 200 anos. O Senhor, realmente, ele disse para os judeus que os crucificaram. Realmente mataram os profetas, mataram aqueles que te foram enviados. E por fim, crucificaram o Senhor Jesus. Então quer dizer que todo o valor desse sangue irá para o povo judeu. Quer dizer que enquanto os judeus realmente estavam vivos, eles pagaram
o valor por terem matado o Senhor Jesus. Eles mataram o Senhor Jesus com 33 anos de idade e depois eles foram destruídos 70 anos depois de Cristo. Então, realmente, eles falaram, realmente, faça cair o seu sangue sobre nós e nossos filhos. E eles foram devastados. Então, quando estavam na terceira guerra, realmente, contra os árabes, na Primavera Árabe, eles conseguiram, depois, após essa independência, eles conseguiram realmente tomar a região de Jerusalém também. Então, agora, o povo judeu só resta dar os seus frutos. Então, o povo judeu foi devastado, foi amaldiçoado porque não tinha frutos. Mas agora eles receberam a salvação, é eles frutificarem. Então, olhem só, podem ver. Vamos procurar Deuteronômio, capítulo 4. Palavras de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Então, se nós olharmos essa palavra, foi escrita 3.500 anos atrás, é uma palavra escrita por Moisés. O povo de Israel, por ter negado o Senhor Jesus, eles foram totalmente devastados. E realmente está dizendo, realmente quando eles passarem por toda essa tribulação, aparece até sobre a figueira nesse tempo. É uma figueira tão maligna que não tem como se provar. É uma figueira maligna que não tem como ser provada. É como se fosse essa figueira. É por isso que realmente fez o povo de Israel ser realmente devastado, para que assim eles foram assolados e foram espalhados por todo o mundo. Mas eles não vão ser destruídos para sempre por serem realmente espalhados por todo o mundo. Eles vão passar por toda essa tribulação. E após passarem essa tribulação, no último dia, eles retornarão para o Senhor Jeová e ouvirão essa palavra. No último dia, voltarás para o Senhor Deus e ouvirás a sua voz. Então, o povo de Israel, no último dia, eles retornarão para o Senhor. Mas ainda não é assim. Ainda eles não estão restaurados por completo. Então, Jerusalém ainda tem o templo realmente islâmico. Então, 1/3 dos judeus vivem em Israel, 1/3 dos judeus restantes vivem realmente nos Estados Unidos, depois 1/3 vive pelo mundo. Então, se juntando tudo, não dá nem 20 milhões de judeus. Então, mas eles dominam toda a cultura, todo o entretenimento. Um país tão pequeno como eles, realmente também são um poder potente. Com um grande poder bélico, mesmo que toda a Arábia se reúna para lutar com Israel, não tem como vencer. E então, realmente passando por toda a tribulação, no último dia eles voltaram para o Senhor. Eles voltaram para Israel. Como em Romanos capítulo 11, realmente já diz quando o evangelho for pregado por todo o mundo. Quando o número dos judeus realmente se ajuntar por completo, realmente eles todos serão salvos diante do Senhor Deus. Como em Apocalipse capítulo 7, realmente se os 144 mil serem salvos, realmente 12 mil de cada tribo, por isso que 144 mil das 12 tribos de Israel. Após o término da salvação dos gentios, realmente nos 3 anos e meio posteriores, é o momento anteriores aos 7 anos de tribulação, realmente é o momento onde o povo judeu será salvo. E é por isso que o Senhor e Deus ele já deixou profetizado nessa palavra. O que vocês acham agora? Mesmo assim, não querem crer? O Senhor já disse antes que passe esta geração. Realmente o Senhor Jesus está dizendo para todos aqueles que viram essas coisas, realmente antes dessas pessoas falirem, realmente vai acontecer. Realmente tem pessoas que falam, ai meu Deus, mas e se o Senhor ele não vier? E se o Senhor não vier? Perguntem para o Senhor, por que o Senhor Jesus ele disse uma coisa que não é possível? Claro que é.
Já viu uma coisa que não é possível? Já viu algum trabalho do Senhor Deus que estava errado? Então, desde a restauração de Jerusalém, realmente o Senhor, ele já disse sobre essa sua vinda. E essa palavra do Senhor está errada? Você pergunte para o Senhor, por que que está errada? E qual foi a próxima palavra do Senhor? O Senhor disse que todas as coisas passarão, mas realmente a sua palavra realmente permanecerá. A palavra do Senhor Deus, realmente, ele permanecer. Já viram alguma coisa que até agora não se cumpriu? Agora resta só um pouquinho do fim. O que que resta do fim? Somente a vinda do Senhor que resta agora. O que que é para fazer agora? É para estarmos acordados, vivendo diante do Senhor Deus? Então, essa palavra que foi escrita 3.500 anos atrás se cumpriu no nosso tempo. Quer dizer que desde o tempo do Senhor Jesus, realmente a restauração do povo judeu, realmente está tudo relacionado. E é por isso que Isaías capítulo 28 também. O Senhor já disse que determinou para destruir todo o povo judeu. Não, porque o Senhor realmente já disse mesmo que eles sejam devastados, sejam como realmente a poeira, a areia realmente espalhada por todo mundo. Realmente o povo derrubado, realmente espalhado por todo mundo, eles vão ser restaurados. O Senhor, ele vai cumprir a sua palavra, ele vai permitir essa graça para o povo. Porque todo o povo, realmente, quando eles receberem a salvação, desses 144 mil, toda a história do povo judeu acaba nessa terra. Então, o Senhor está dizendo, aqueles que permanecerem retornarão. O Senhor, ele já disse que tudo já está determinado o juízo do Senhor Deus em Apocalipse. Quer dizer que todas as coisas já estão determinadas para o fim deste mundo. O que está determinado? Este mundo será julgado por todo mundo. Quer dizer que realmente até o povo de Israel retornar para a sua terra já está determinado. Isso é uma palavra realmente medonha. O Senhor já determinou este mundo de ser destruído. Então, mas quando que isso vai acontecer? Quando o povo de Israel retornar para a sua terra. Então o Senhor está dizendo que realmente vai devastar todo este mundo, realmente, e espalhá-los, realmente, como se fosse a areia. Então realmente pensem bem. Como pode ser uma coisa dessas? Mas o Senhor vai reajuntá-los novamente. No nosso tempo. Olhem só que coisa incrível. Realmente o evangelho vai ser pregado por todo o mundo. O Senhor Deus está esperando como se um dia fosse 1000 anos. Aguardando. Mas o Senhor já não tem mais paciência, não vai aguardar mais. O juízo do Senhor Deus virá para devastar todo este mundo. Vai espalhar tudo como se fosse a farinha. No Apocalipse capítulo 10, o Senhor Deus, ele vai destruir tudo, devastar este mundo. Porque tudo está determinado. Então, realmente até os confins da terra, realmente todo este mundo, a terra, a própria terra em si, literalmente vai ser devastada. Então, mas mesmo assim vocês não querem acreditar? Ficam desconfiados? Então, nós todos somos pessoas que estão muito próximos da vinda do Senhor. Depois de 2600 anos após a destruição de Israel, eles pediram a sua independência. Como um dia só, uma nação nascer. Vocês já viram uma coisa dessa? Alguém já ouviu sobre isso? Somente na Bíblia que existe uma coisa dessas. É por isso que o que é que nós precisamos fazer? Vamos procurar mais uma palavra de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Vamos ler todos juntos. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Quer dizer que daqui a pouco. Então ele está falando, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. Então o que está por vir, por que não veio até agora? É um dia como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então o Senhor está aguardando com longanimidade. Está aguardando.
E se o Senhor ele viesse já agora, como é que nós teríamos recebido a salvação? Não, mas o Senhor ele tem essa grande paciência também tem limite, tem validade. Talvez do Senhor Deus realmente é um curto período de tempo, porque realmente 1000 anos como se fosse um dia. Mas, realmente, quando todo o tempo planejado pelo Senhor Deus, ele já se cumprir. Quer dizer que o Senhor Deus, ele não tardará. O Senhor Deus, ele não vai se tardar. Então, quando todo esse tempo ele se cumprir, realmente acabar toda essa validade, esse prazo, realmente o Senhor, ele virá. Então, vendo essas coisas, realmente nesse nosso tempo, tudo vai ser manifesto. O que o Senhor, ele disse para os judeus? Ele disse, realmente, vocês sabem discernir os céus realmente, dos tempos, mas por que não sabem discernir realmente o que está para acontecer convosco? Então, porque ele já disse realmente sobre o vento que está por vir. Então, ele já está falando sobre realmente vir a tempestade. Olhem só como a meteorologia realmente já evoluiu bastante. Realmente muitas pessoas acertam exatamente, até a temperatura exata, quando que vai ser o clima do dia. Então, seja tempestade, seja chuva, seja o sol, seja a neve. Quando nós falamos sobre o tempo, todas as pessoas se preparam, se dedicam. O Senhor Jesus está dizendo, vocês sabem discernir o tempo, mas por que não se preparam para isso? É preciso se preparar. Então hoje não temos tempo para pregarmos essa palavra, mas nós precisamos estar acordados. O 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, realmente o fim, todas as coisas estão próximas. Então o que nós precisamos fazer? Ele disse, vigiai. Realmente acordar e realmente orar diante do Senhor. Então, o tempo do Senhor está muito próximo. Nós precisamos estar preparados. Quando o Senhor ele vier, realmente nós seremos como o Senhor. Todos aqueles que têm a esperança como do Senhor, o que farão? Realmente eles, como o Senhor ele é limpo, realmente eles far-se-ão limpo. Como em 1 Pedro, capítulo 1, o Senhor Jesus ele já disse. Realmente como Cristo, que é sem mácula, sem defeitos, através do seu sangue precioso. Uma ovelha, realmente que não tem nenhum defeito, nenhuma mácula, realmente pelo seu sangue precioso nós somos salvos. Nós também, realmente, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, precisamos ser limpos como o Senhor. Então, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor que é tão limpo, nós todos precisamos ser como o Senhor. Então, nós precisamos estar limpos por completo. E o que é preciso ser feito para sermos limpos? Nós precisamos nos esforçar continuamente para sermos limpos. Nós precisamos estar longe do pecado. Ao ver do Senhor Deus todas as coisas ruins, todo o pecado que nós temos, nós precisamos realmente afastar de nós precisamos despir-nos. Como em Romanos capítulo 13, ele já disse, realmente sabendo este tempo, realmente enquanto estamos dormindo, precisamos acordar. E assim precisamos nos despir das trevas, nós precisamos nos vestir da luz. Realmente nós precisamos nos afastar das dissoluções, realmente da embriaguez, realmente das coisas deste mundo. Soberba, nós precisamos nos vestir de Cristo. Então, realmente não é buscar as coisas da carne, as coisas deste mundo pela carne. Mas sim, nós precisamos estar vestidos como se fosse de dia. E de noite você está ali babando, nu, dormindo. Nem sabe o que é vergonha. Nós não somos pessoas da noite, nós somos pessoas do dia. Nós somos pessoas que não deixamos essa vergonha. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos realmente estarmos limpos como o Senhor é limpo. Então, isso é a nossa vivência mudada diante do Senhor Deus. Nós somos pessoas que estamos para receber ao Senhor. Então, realmente não devemos viver como as pessoas deste mundo que irão para o juízo. Eu vou pregar até aqui. Então, como é que um cristão ele deve viver realmente até a vinda do Senhor? Realmente eu queria pregar essa palavra, mas não tem tempo. Então vamos orar.
Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. Somente nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, somente no meio de tantas pessoas deste mundo, o Senhor Deus nos chamou, nos salvou, nos discerniu. E nesse último tempo que nós todos possamos ser pessoas que vivam essa vivência de esperar e aguardar no Senhor. Senhor, que a vinda do Senhor, nós todos possamos ser transformados em corpos tão santos e incríveis diante do Senhor Deus. Nós cremos nisso, nós estamos esperando por essa mudança, Senhor. Para todos aqueles que têm essa esperança, que possam ser limpos como o Senhor. Conforme essa palavra, toda a nossa vivência, nosso dia a dia possa ser transformado diante do Senhor Deus, discernido, para que nós não sejamos pessoas somente com vergonhas diante do Senhor Deus, que nós todos possamos ser pessoas que possam ser conduzidos para o Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.